dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de análise na reta, onde hoje o nosso principal objetivo é provar que o conjunto dos números reais é não enumerável e depois a gente colher algumas consequências disso. Tendo em mente, então, que o nosso primeiro objetivo hoje é provar que o conjunto dos números reais é enumerável, antes disso a gente vai provar dois resultados que vão nos auxiliar na construção da demonstração desse resultado. O primeiro deles diz respeito a um lema que vai ser importante para a próxima proposição ou para o próximo teorema, que diz o seguinte: olha, se você tem um intervalo fechado, limitado e não degenerado, então esse intervalo I é da forma fechado em A, fechado em B, com A menor que B, e se eu tiver um elemento dentro desse intervalo, então eu consigo uma espécie de subintervalo dentro de I que não contém esse elemento. Deixa eu fazer um desenho aqui que eu acho que vai ajudar a entender o que esse resultado está dizendo. Olha, vamos imaginar que essa daqui é a reta real, né? Vamos fingir que isso é uma reta. Deixa eu tentar. Bom, melhorou um pouco. Vamos ilustrar o intervalo I assim, ó. O azul aqui para mim é o I, tá? Então onde tem os pontos azuis aqui, eu estou ilustrando como sendo o intervalo I. E o ponto C é um ponto que está no intervalo, certo? É um ponto dado no intervalo. A ideia é a seguinte, olha. Se esse ponto C pertence a esse intervalo, é possível a gente encontrar um subintervalo, J de I, aonde o J não contém o C como elemento. Então, por exemplo, ilustrando dessa forma, a gente poderia pegar o J assim, ó. Sei lá, o J poderia ser esse intervalinho aqui, ó. Se o C for diferente desse último aqui, ó, se a gente chamar esse primeiro elemento aqui de A e esse último, né, os extremos do intervalo de A a B, assumindo, por exemplo, que o C é diferente de B, a gente poderia tomar esse subintervalo aqui. Ó. Vai ser assim que a gente vai proceder na demonstração. Esse J aqui, por exemplo, ele é um intervalo não degenerado, porque a gente vai escolher alguém aqui que é diferente de B, mas que também é diferente de C. Então ele é não degenerado. Vou tomar ele fechado. Ele é limitado, claro, né? Um intervalo fechado do tipo alguma coisa B. E ele está contido no I e o C não está nele. Então é isso que a gente vai provar. Tá? Essa é uma das características dos intervalos em R. Tudo bem? Então vamos lá. Claro que esse desenho, né, como sempre, não demonstra formalmente, mas ele pode nos dar uma pista de como construir uma demonstração formal para isso. Certo? Então a primeira coisa que a gente tem é que, por hipótese, esse intervalo I pode ser escrito assim. Ó. Por hipótese, o I é um intervalo fechado da forma AB, fechado em A, fechado em B, onde A e B são números reais. E como eu estou assumindo que ele é não degenerado, a gente está assumindo então que o A é menor que B. Certo? Isso aí não degenera num ponto só. Tudo bem? E aí o que acontece? Olha só. Esse C que está no I tem que satisfazer isso então. O que vai acontecer? Ó? Como o C pertence a I, o que acontece? O I é não degenerado, isso é importante, né? Então, o C é diferente do A, ou o C é diferente do B. Certo? A gente já tem isso daqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho. A gente já tem que o A é menor ou igual a C, que é menor ou igual a B. Tudo bem? Porque o C está no I, e o I eu estou assumindo que é dessa forma. Porque se o C fosse igual a A e o C fosse igual a B, o A seria igual a B, né? E aí esse intervalo seria degenerado. Então, uma dessas duas coisas precisa acontecer. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Ó. Ou o A é menor ou igual a C, que é menor que B, ou o A é estritamente menor que o C e menor ou igual a B. O que a gente vai fazer agora, então, é provar que em cada um desses casos a gente consegue encontrar esse intervalo J satisfazendo as condições que nós impusemos sobre ele. Então, vamos supor primeiro que seja este o caso. Suponha que o A seja menor ou igual a C e que seja estritamente menor que B. Aqui é o caso desse desenho aqui. Que é o caso desse desenho. A gente pode então assumir... Deixa eu copiar esse desenho aqui, então, trazer ele aqui para baixo. Deixa eu só tirar esse J daqui, ó, porque a gente vai construir ele ainda. Então, a ideia é a seguinte. A ideia é o quê? Nesse caso, a gente pode escolher... Como eu tenho uma diferença entre o C e o B aqui, o C é diferente do B, a gente pode escolher alguém aqui no meio que é diferente dos dois. Certo? Nós já vimos como fazer isso. Uma maneira de fazer isso é você tomar a média aritmética entre os caras. Então você pode, por exemplo, definir nesse caso, se este for o caso, você pode, por exemplo, tomar a linha
como sendo o C mais B dividido por 2, que é a média aritmética desses caras, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o A' é esse pontinho aqui, ó. É o ponto que está aqui no meio, certo? O A' é esse. E aí o nosso candidato aqui ao J vai ser esse intervalo fechado A'B, que pelo menos de maneira geométrica aqui, tudo leva a crer que o C não está ali, né? Que o C não está ali. Então, tomando esse cara, que é um número real, a gente tem isso daqui, ó. Nós já vimos na aula passada, se eu não me engano, que a média aritmética entre dois números que são um menor que o outro, né, que são diferentes, vai satisfazer isso. Como eu estou tomando a média aritmética entre C e B e o C é menor que B, esse A' é tal que ele está entre o C e o B de maneira estrita, certo? Então o que acontece? Olha, isso daqui, por exemplo, já nos diz algumas coisas. Por exemplo, primeiro, isso implica, ó, o fato do A' ser menor que B mostra que se eu tomar esse J aqui, ó, como sendo o intervalo fechado em A' e B, isso daqui é um intervalo fechado, é limitado, certo? Porque ele tem esse formato, né? Todos os caras aí, eles são limitados inferiormente pelo A' e superiormente pelo B, e é não degenerado. Por quê? Porque o A' é menor que B. Então ele já cumpre algumas coisas que eu preciso. E é não degenerado. Claramente, vamos lá. O C não está em J, né? O C não pertence a J. Por que o C não pertence a J? Porque o C é menor que o A'. Se o C pertencesse a J, o A' seria menor ou igual a C. Certo? Então, pela própria construção do A', o C não pertence a J. O que resta a gente provar, e isso vai ser simples, é provar isso daqui. Ó. O que resta agora é provar que o J está contido em I. Certo? Então vamos lá. Temos que provar que o J está contido em I. Mas isso vai ser fácil porque, olha só, se a gente toma um X qualquer em J, pela definição do J, a gente tem isso. Ó. O X está entre, possivelmente sendo um dos extremos, pode acontecer a princípio, certo? Então isso aqui vai acontecer, olha. Eu quero mostrar que o X está no I, né? Então X tem que ser maior ou igual a A. Eu já tenho menor ou igual a B, eu tenho que mostrar que ele é maior ou igual a A. Agora, o fato do A ser menor ou igual a C vai me dar isso daqui, ó. Vai me dar o seguinte, olha, o A é menor ou igual a C, eu estou sobre essa hipótese. A é menor ou igual a C. Esse C é menor que a linha. E aqui pronto, agora as coisas vão seguir por transitividade. X menor ou igual a B. Certo? Então, olha só, por transitividade, o X está entre o A e o B. Tudo bem? Então, isso aqui implica, por exemplo, que o X pertence a um intervalo fechado AB. Inclusive no A é até aberto, né? Mas tudo bem, para nós a gente não precisa disso agora. Então X pertence a I. Então acabou. Certo? Então, para essa possibilidade, nós mostramos que o J tomado dessa forma satisfaz aquilo que eu preciso. E aí, pessoal, a outra possibilidade é análoga, tá? Eu vou dar a ideia para vocês aqui, mas eu vou deixar vocês provarem o restante. Ó. Se a gente supõe, por exemplo, que é o A menor que C menor ou igual a B, só para seguir o padrão aqui, deixa eu pintar esse carinha aqui com esse rosa bonito. Então agora o cenário que nós temos é esse, ó. A gente tem aqui a reta real, aí eu tenho o intervalo I aqui, A e B, aqui no meio, esse é o I. E o C agora, eu tenho certeza, a certeza que eu tenho aqui é que ele é maior que o A, estritamente maior que A. Então eu tenho uma diferença aqui, certo? Aqui eu tenho uma desigualdade estrita. Então essa desigualdade estrita me permite tomar o A' aqui como o ponto médio entre esses dois pontos aqui, certo? E aí o que vai acontecer? O meu J que eu vou escolher agora vai ser esse. Aqui eu vou chamar de B' só para manter o padrão de deixar o B do lado direito. Né? Você chama B' dessa média aritmética e você toma o J como esse pedaço aqui. Ó. Então esse pedaço aqui vai ser um subintervalo do I que não contém o C e é não degenerado. Então nesse caso basta você tomar o B' como sendo a média aritmética entre o A e o C. Isso é um número real. Aí você toma B' assim, aí você toma o J nesse caso, você vai tomar como o intervalo fechado A, B', e você vai mostrar que isso daqui acontece. Ó. Analogamente,
Bom, já vem direto, né, que essas coisas que acontecem. Ó. O J é um intervalo fechado, limitado, pode até copiar e colar aqui. O J tomado como A abelhinha é um intervalo fechado, limitado e é não degenerado, justamente porque o não degenerado é porque o A é menor que belinha, né? Isso, o A é estritamente menor que o belinha, porque o belinha é a média aritmética entre o A e o C. Então eu vou ter o A menor que belinha menor que C, certo? Então essa desigualdade estrita entre o A e belinha me dá que esse intervalo é não degenerado. Ele é limitado, obviamente, é fechado, pela definição de intervalo fechado que nós demos, certo? É claro que o... Lembra que isso daqui vai satisfazer isso daqui, vai satisfazer A menor que belinha menor que C, né? Então olha aqui, ó. O C é maior que o belinha, então isso já proíbe o C de estar no J. Então o C não está em J. E analogamente, digamos que essas duas primeiras condições que são imediatas, né? Esse analogamente que eu estou me referindo nessa terceira condição que eu vou deixar para vocês provarem. O J está contido em I. Você vai provar do mesmo jeito que a gente fez aqui, muito simples, tá? Então é um resultado simples, resultado bem fácil. Tem um apelo geométrico que nos ajuda aí a formular a demonstração. E ele vai ser bem útil agora no próximo teorema. Na verdade, o último lema vai ser útil no próximo teorema, que é o teorema principal, onde nós vamos mostrar que R não enumerável. Tá, pessoal? Eu poderia ter colocado a demonstração desse lema depois da demonstração desse teorema agora. Eu dei mole. Mas tudo bem. Tá demonstrado, quando precisar usar, a gente usa. Ah, mas esse é o famoso teorema dos intervalos encaixados, que diz basicamente o seguinte. Olha, eu vou ilustrar ele aqui para vocês. Ó. Se você tiver uma sequência de intervalos encaixados dessa forma, o que eu estou querendo dizer como encaixado? Supõe que você tem um intervalo fechado aqui que eu vou chamar de I1. É o único que eu vou exigir que é diferente de vazio para ter coisas ali dentro. Certo? Aí você tem aqui o I1 aqui dentro da reta. Aí você pode ter, então isso tudo aqui é o I1. Aí você pode ter um intervalo aqui dentro. Dessa forma aqui, ó, I2. Fechado também. Dentro do I1. A ideia é que você tem uma sequência enumerável, digamos, de intervalos um dentro do outro aqui, ó. Aí você tem um terceiro intervalo, assim, ó. 1 e 3 aqui dentro. E continua indefinidamente. Uma sequência de intervalos encaixados um no outro. Certo? O que a gente vai provar é o seguinte. Dentro do conjunto dos números reais, se você tiver uma sequência de intervalos encaixados dessa forma, não importa se você tem uma quantidade infinita de intervalos que estão se reduzindo cada vez mais, estão achatando cada vez mais. No fim das contas, você ainda vai conseguir encontrar, depois de pegar a interseção de todos esses caras, um elemento que está em todos eles. Você não vai conseguir fazer essa coisa colapsar no vazio. Essa coisa colapsa pelo menos num ponto. Colapsar, eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou olhando para essa interseção, certo? Essa interseção aqui são elementos que estão no meio de todo mundo aqui, no meio de todo mundo, ou seja, que pertencem a todo mundo, que pertencem a todos os intervalos. Num primeiro momento, a sua intuição poderia te levar que, se você vai achatando cada vez mais esse intervalo, vai encurtando ele cada vez mais, isso poderia colapsar no nada, ou seja, poderia colapsar no conjunto vazio, não ter ninguém nesse meio. Mas isso não vai acontecer. Aqui só um detalhe é que esses intervalos todos precisam ser não vazios, tá? Tem um detalhe aqui. Porque, por exemplo, você poderia... o conjunto vazio, por definição, é um intervalo. Né? A gente tá permitindo que o conjunto vazio seja um intervalo. Então, aqui a gente precisa, na verdade, pedir que todos esses intervalos sejam não vazios. O IN tem que ser diferente de vazio para todo N natural. Para todo N natural. Aí, sim, com isso, a gente consegue provar que a interseção de todos eles, ou seja, que quando eu pego a interseção de todo mundo, isso não colapsa no vazio. Isso colapsa pelo menos num ponto. Ou seja, quando você pega a interseção de todo mundo, tem pelo menos um pontinho ali. Então vamos lá, como é que a gente demonstra esse resultado? A gente então, lembra que como a gente está escrevendo esses intervalos fechados e limitados, eu já coloquei no enunciado aqui uma escrita nesses termos para ele. Então, para o intervalo IN, por exemplo, a gente está escrevendo ele como um intervalo fechado que sai do AN e vai até o BN. E como esses conjuntos são não vazios, a gente sabe que o AN é menor ou igual a BN para todo o N natural. Então vamos lá, como é que a gente prova esse resultado? Demonstraçãozinha bem padrão. Eu vou considerar o conjunto formado digamos, pelos limites inferiores de cada intervalo desse. Então, o conjunto formado por AN, onde o N é um número natural. Certo? O que a gente consegue provar rapidamente
É o seguinte, olha, para começo de conversa, esse conjunto é não vazio, certo? Porque ele tem o elemento A1, o A1 está aqui, todos os ANs, né? Então está longe de ser vazio esse conjunto. E eu quero pegar o supremo dele. O grande candidato a ser um elemento dessa interseção vai ser o supremo desse conjunto. Só que para tomar o supremo dele, a gente tem que ter certeza que ele é limitado superiormente. Aí eu já vou mostrar logo de uma vez por todas que isso daqui acontece, ó. É só porque depois isso vai ser útil. Bn, esses Bns aqui, ó, é uma cota superior de A para todo N natural. Isso já vai nos dar em particular que o A é limitado superiormente e que o supremo aqui vai ser menor ou igual a Bn para todo N natural. Tá? Então vamos provar esse resultado. Então vamos lá, olha, vamos pegar um N natural qualquer então. Para eu mostrar que o Bn é uma cota superior de A, eu tenho que provar isso, né? Eu tenho que provar que o x é menor ou igual a Bn para todo x. O N está fixado, né? Para todo x em A. Então vamos pegar um x em A qualquer. Seja um x pertencente a A qualquer. Então, ao tomar um x pertencente a A arbitrário, esse x, eu vou usar uma outra letra aqui para o índice, porque esse x ele é da forma AN com N natural. Só que esse N eu já estou usando para o Bn aqui. Não precisa ser o mesmo N. Então eu vou usar uma outra letra, tá? Então, se o x está em A, ele é da forma AJ, porque não precisa ser o mesmo cara. Para algum... Deixa eu colocar isso no cantinho aqui, ó. Isso não faz parte da demonstração. Para algum J natural. Certo? Aí o nosso objetivo é mostrar que o AJ é menor ou igual a BN, em qualquer caso. Certo? E aí, esse índice J com relação ao N, lembra que a ordem dos naturais ela tem a tricotomia. Então tem duas chances para comparar esses dois caras. Olha, o J pode ser menor ou igual a N, ou o J é maior ou igual a N. Então vamos supor isso aqui primeiro. Suponha J menor ou igual a N. A gente quer mostrar que em qualquer caso a gente tem essa desigualdade aqui que eu não sei se é verdade. O x é menor ou igual a Bn. É isso que eu quero mostrar. Se o J for menor ou igual a Bn, como eu tenho uma sequência aqui decrescente de intervalos, né, então quanto maior o índice, entre aspas, menor é o intervalo. Então se o N é maior ou igual a J, a gente vai ter o contrário aqui. Ó. Não é o IJ que está contido no IN, é o contrário, é o IN que está contido no IJ. Certo? Aí você quer ser malandro, né? Você quer mostrar aqui que então que o AJ é menor ou igual a BN. Então, se você souber que o BN está no intervalo AJ, isso te ajuda. E tá, né? Porque se o IN está contido no IJ, eu tenho isso daqui, ó. O BN pertence ao IN. Porque o BN é um dos extremos do intervalo IN, certo? Então isso aqui vai acontecer, ó. O BN pertence ao IJ, que é igual ao intervalo, por definição, AJ-BJ. Então isso significa que o Bn está entre o AJ e o BJ, podendo ser possivelmente um dos extremos. Certo? Aí agora é só você olhar para essa partezinha aqui, ó. É exatamente isso que eu queria provar. Tá? Então, em particular, isso aqui acontece. Ó. O AJ é menor ou igual a Bn. Agora, o x é o AJ, né? Então, o x é menor ou igual a Bn. Ok. Então, provei o que eu queria. Tem a outra possibilidade agora. Vamos supor que o que acontece é que o n é menor ou igual a j. Suponha n menor ou igual a j. Então agora eu tenho a inclusão contrária. Agora o que acontece é o seguinte, como o j é um índice maior, ele que está contido no IN. Lembra que eu tenho uma sequência não crescente, né, de intervalos aqui. Intervalos fechados e limitados. De novo, eu quero mostrar que o AJ é menor ou igual a BN. Então aqui já vai estar fácil, porque olha só, o AJ está no IJ, por definição. Lembra que o IJ é o intervalo que vai do AJ até o BJ, contando os extremos. Então o AJ vai estar no IN. O AJ pertence ao IN. E por sua vez o IN é o ANBN. E isso aqui então está me dizendo que o AJ está entre o BN e o AN. Só que olha só, agora eu olho para outra desigualdade. Olha aqui. É isso aqui que eu queria. Então nesse caso também temos que o AJ é menor ou igual ao BN. E em particular, então por definição do x, o x é menor ou igual ao Bn. Então em qualquer caso, a conclusão que a gente chega é a mesma, que o x é menor ou igual ao Bn, que é o que eu queria provar. Então pegamos um x em A qualquer
e mostramos que seja lá qual for o caso, ele sempre é menor ou igual ao Bn. Então isso prova essa afirmação que nós fizemos, que o Bn é uma cota superior de A para todo N natural. Então, em particular, olha só, em particular, como o A tem cota superior, então, em particular, o A é limitado superiormente, o A é diferente de vazio, a gente já sabe disso, é limitado superiormente, e mais, e por ele ser limitado superiormente, e Bn ser uma cota superior de A para todo N natural, isso aqui vai acontecer, ó. O supremo do A que existe, porque o A é limitado superiormente e é não vazio, é menor ou igual a todos os Bns. Porque pela segunda parte da definição de supremo. Se você tem uma cota superior, então essa cota superior tem que ser no mínimo o supremo, porque o supremo é a menor delas. Então o supremo é menor ou igual a qualquer cota superior. Então isso aqui vale para todo o N natural. Certo? Agora, por outro lado, o supremo do A é uma cota superior do conjunto, certo? Então esse número é maior ou igual a qualquer elemento desse conjunto. Então isso vale para o AN também. Então isso aqui é maior ou igual ao N. Essa desigualdade é porque o supremo é uma cota superior, e essa outra desigualdade é porque o supremo é a menor das cotas superiores e Bn é uma cota superior. Então isso daqui acontece para todo N natural. Para todo N natural. Agora isso aqui está nos dizendo que o supremo, então, ele então, por definição de intervalo limitado por AN e Bn, ele está nesse intervalo aqui, ó. AN, Bn, para todo o N natural. Agora, isso aqui é o IN. Então, o supremo está em todos os intervalos. Para todo o N natural. Então, ele é um elemento da interseção. Então, o supremo pertence à interseção de todos os INs com N natural. Então, isso, em particular, nos diz que essa interseção é não vazia, porque ela admite ao menos um elemento. Certo? Então, isso fecha a demonstração desse teorema clássico dos intervalos encaixados, que agora vai fazer com que a gente consiga montar um argumento para provar de uma vez por todas que o conjunto dos números reais é não enumerável. Então agora nós vamos provar finalmente que o conjunto dos números reais é não enumerável. E aí a demonstração que nós vamos fazer é uma demonstração por contradição. Então a gente vai começar então supondo que o R seja enumerável. Então como o R é infinito, claro, né, ele contém os naturais, que é infinito, então ele tem que ser infinito também. O fato dele ser numerável, então, é porque vai precisar existir uma objeção entre os naturais e ele, certo? Ele não vai ser finito. Então, no caso infinito enumerável, precisa existir uma objeção entre os naturais e o conjunto dos números reais. Então, vou chamar essa objeção, esse monstro, de F. E aí a gente vai construir uma contradição. A gente vai tentar avançar com esse argumento para chegar numa contradição. A ideia é a gente montar intervalos encaixados de modo que cada IN não contenha o F de N. Isso tem que acontecer para todo N natural. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente pegar um elemento C, que vai estar em todos esses intervalos, porque a gente vai construir eles de modo que eles são encaixados, esse cara não vai poder estar na imagem, mas ele tem que estar porque isso daqui é uma objeção. Então esse C, que vai estar na interseção dos intervalos encaixados, tem que ser alguém da imagem de F. Então ele vai ter que ser algum F de M. Só que por outro lado, esse C vai estar em um dos intervalos encaixados, que não vai permitir que isso aconteça. Então a gente vai seguir mais ou menos isso. Talvez não ficou tão claro agora como que a gente vai proceder, mas ao final da demonstração eu acredito que vocês vão entender certinho o que a gente vai fazer. Tá? Então só um objetivo nosso aqui é construir uma sequência de intervalos encaixados e não degenerados, tá? IN contendo IN mais 1, aonde o F de N não pertence ao IN para todo o N natural. Esse é o nosso objetivo. E aí a gente vai fazer uma construção indutiva. A gente vai definir o I1, vamos supor definidos até N, e aí construir um N mais um ésimo intervalo satisfazendo isso. Para isso nós vamos usar o primeiro lema que nós provamos hoje. E aí a gente vai encontrar alguém na interseção de todo mundo que não vai poder estar na imagem de F. Tá? Ele vai estar porque o F é uma objeção, e aí o fato dele estar nessa imagem, nós vamos chegar numa contradição com isso. Então para começar na construção do primeiro intervalo, eu quero um intervalo I1 que não contenha o F de 1. Tá? Então, por exemplo, é só você tomar, sei lá, A1
como sendo f de 1 mais 1. Isso é maior que f de 1 com certeza, né? E escolha, aí tome, sei lá, B1 como sendo f de 1 mais 2, por exemplo, que é maior que o B1. Então, com isso, o A1 é menor que B1, com certeza, porque o B1 é A1 mais 1, né? Então, com certeza, o A1 é menor que B1. Esse intervalo aqui, ó, é não degenerado, e 1 como sendo um intervalo fechado que vai de A1 até B1. É um intervalo fechado, limitado e não degenerado. E mais, o f de 1 não pertence ao I1. O f de 1 não pertence a I1 porque o f de 1 é menor do que o A1, né? Pela definição do A1, o f de 1 é menor que o A1. Então ele não pode estar no intervalo fechado que começa no A1. De jeito nenhum. Aí agora, para começar o argumento de construção por indução, a ideia, por exemplo, é construir um intervalo I2 dentro do I1 que não contém o f de 2. E aí, se o f de 2 já não pertence ao I1, é só você tomar o I2 como I1. E se o f de 2 pertence ao I1, aí você trabalha com o lema. O f de 2 vai ser um elemento dentro de um intervalo fechado, não degenerado. Então você consegue um subintervalo dele, igualmente fechado, limitado e não degenerado, que não vai conter o f de 2. Então, de qualquer forma, é possível encontrar um intervalo I2 dentro do I1 que não contém o f de 2 como elemento. Aí você vai fazer agora a mesma coisa para o f de 3. O f de 3 pode estar no I2. Se ele não estiver no I2, você toma o I3 igual a I2, porque é isso que você quer. Um intervalo I3 contido no I2 que não contém o f de 3. Se o I2 não contém o f de 3, tome I3 como o I2. Se o f de 3 pertence ao I2, você aplica o mesmo argumento. Então por isso que a gente já vai começar logo agora. Supondo por indução que a gente já tem os intervalos encaixados até o tamanho, até o índice n, né, melhor dizendo, e aí a gente constrói o próximo. E aí por indução a gente vai construir essa sequência satisfazendo isso que a gente precisa. Então suponha que existam o I1, que é esse primeiro que a gente já definiu aqui em cima, I1 contendo o I2, contendo até o IN, intervalos fechados, limitados e não degenerados, tais que o f de j não pertence ao IJ para todo j de 1 até n. Que a gente está supondo para o caso n. O nosso objetivo é mostrar que existe um subintervalo fechado, limitado e não degenerado dentro do IN, que eu vou chamar de n mais 1, que não contém um f de n mais 1. Esse é o nosso objetivo. Tá? O meu objetivo aqui, então, construir um intervalo. Eu não vou escrever tudo, não, mas construir um intervalo IN mais 1, que é fechado, limitado e não degenerado, dentro do IN e que não contém um f de n mais 1 como elemento. Para isso, o lema vai ser o lema que nós provamos no início da aula, vai ser fundamental e ele vai agora fazer a gente economizar um bom tempo. Porque olha só, eu quero encontrar esse n mais 1 que não contém um f de n mais 1, certo? Aí, olha, tem duas possibilidades. Se a gente supõe, por exemplo, que o f de n mais 1 não pertence ao IN, pronto, é só eu tomar o IN mais 1 como o próprio IN. A inclusão não precisa ser estrita, tá? Para a gente aplicar o teorema dos intervalos encaixados. A gente não precisa de inclusão estrita. Então, se esse for o caso, basta você tomar o IN mais 1 como sendo o próprio IN. E aí vai ser verdade que o IN mais 1 é tal, é um intervalo fechado, limitado, não degenerado, não contendo o f de n mais 1. Agora, a gente analisa o outro caso. A gente pode supor, então, que o f de n mais 1 pertença ao IN. Aí agora é só a gente usar o primeiro lema. Porque o IN é um intervalo fechado, limitado e não degenerado, e tem um elemento dentro dele. Então, pelo primeiro lema, que eu vou chamar aqui de lema anterior, é só aplicar. Existe um intervalo IN mais 1, real, obviamente, né? Que é fechado, limitado e não degenerado, tal que o IN mais 1 está contido no IN. Aqui o IN está fazendo o papel do I, do lema, tá? E o IN mais 1 está fazendo o papel do J. Então existe esse IN mais 1, intervalo fechado, limitado e não degenerado, da reta, que está dentro do IN, e esse C, o C lá do enunciado é o f de n mais 1.
Tá? E esse C, que é o f de n mais 1, não pertence a esse J, que no caso aqui é o IN mais 1. É só você olhar para o enunciado. Tá? Então lá a gente já fez esse trabalho. Então acabou. Então acabou. Encontramos o IN mais 1 dentro do IN, portanto ele está dentro de todo mundo aqui, aonde é válido que eu tenho uma sequência agora que vai de 1 até IN mais 1, aonde cada f de j não está no IJ para todo j de 1 até n mais 1. Porque para todo j de 1 até n já tinha por hipótese, e agora eu construí o último satisfazendo isso. Então, no fim das contas, o que nós fizemos aqui foi construir essa sequência de intervalos encaixados. Com isso, a gente provou que existe, então, uma coleção de intervalos fechados, limitados, não degenerados, de R, tal que isso daqui acontece, né? Opa, eu esqueci de um detalhe aqui. Tal que a gente tem eles são encaixados, né? Então o IN contém o IN mais 1, isso, agora sim. E o f de n não pertence ao IN para todo o n natural. Essa hipótese aqui é importantíssima, né? Para a gente poder aplicar o teorema dos intervalos encaixados. Assim, pelo teorema anterior, existe alguém na interseção de todos esses caras, que está na interseção de todos esses intervalos, porque essa interseção é não vazia. Certo? Agora, esse C é um número real. Certo? Esse C é um número real. Então, como C pertence a R? A gente já está chegando perto da contradição. Como C pertence a R e essa função aqui, ó, que vai dos naturais até R, é sobrejetiva, porque ela é uma abjeção, então esse C se realiza como a imagem de algum número natural. Certo? Então, existe um M natural tal que o C é igual a f de m. Só apliquei a hipótese e a definição da função ser sobrejetiva, que ela é por ser uma abjeção. Agora, olha só. Esse C não está na interseção de todo mundo? Se o C está na interseção de todo mundo, em particular ele está no IM, certo? Como o C pertence a todos esses intervalos, IN, então, em particular, ele está no I1, ele está no I2, no I3, em todos. Né? Em particular para esse M natural especificamente que realiza o C como a imagem da função f. Então o C tá no intervalo IM. Só que o C é o f de M. Olha só o problema que a gente chega. Esse M natural é tal que o f de M pertence ao IM. Mas isso é um absurdo. Porque olha só, nós provamos que esses intervalos, na verdade nós construímos esses intervalos para que cada intervalo, o índice dele, é tal que a imagem por f não está nesse intervalo. Ou seja, para cada intervalo IN, o f do n não está nele. Então, para o intervalo IM, o f de m não está nele, por construção desses intervalos. Então, olha só, essa informação e essa daqui, ó, elas estão entrando em conflito. Chegamos numa contradição. Agora, essa contradição só pode ter vindo daqui, ó, da gente supor que esse conjunto é enumerável. Então não é. Então a conclusão irremediável que a gente chega é que o R é não enumerável. Então uma belíssima demonstração. A gente usa umas técnicas bem legais. Observe que a existência do Supremo foi fundamental para que a gente pudesse construir essa demonstração, porque a gente usou o teorema dos intervalos encaixados. Então essa característica que distingue o conjunto dos reais de outros subcorpos dele faz com que necessariamente esse conjunto seja não enumerável. Então a gente tem um exemplo aqui de um conjunto que é infinito e que ele tem um tamanho de infinito maior do que o infinito dos naturais, né? No sentido de ter mais elementos, porque você só vai conseguir mesmo uma função injetiva dos naturais em R. Você não consegue colocar os dois em bijeção. Então, assim, depois que você fala de cardinalidade, esse resultado nos diz que a cardinalidade dos naturais é estritamente menor do que a cardinalidade dos números reais mesmo. Então, é uma espécie de infinito maior. Ele tem mais elementos se a gente considera a contagem de elementos ser feita por meio de uma bijeção. Então, como você só tem uma injeção estrita, sem que ela... é impossível que seja sobrejetiva, então você tem uma desigualdade estrita de cardinais. Então, o conjunto dos números reais, de fato, é um conjunto que tem um infinito, que tem uma cardinalidade infinita maior do que a cardinalidade infinita dos naturais. Então, um primeiro exemplo aqui de conjunto não enumerável. Como um corolário desse resultado, observe que a gente até hoje não exibiu nenhum número irracional. E ainda não vamos exibir agora. Mas
Porque assim, no estágio em que nós estamos da teoria, pessoal, a gente sabe que raiz quadrada de 2 é irracional. Tá, mas no estágio que nós estamos na teoria, nós não construímos esse número ainda. A gente está fundamentando o cálculo agora, né? Fundamentando a partir da análise o cálculo diferencial e a própria noção de número real. Então a gente não sabe ainda do raiz de 2. Então a gente não sabe nesse momento, a gente não sabia pelo menos que existiam números que não são racionais. A gente enunciou algumas coisas sobre os números reais e agora sim a gente vai ser... a gente tem capacidade de afirmar a existência de números irracionais mesmo sem apresentar um exemplo ainda. Vamos fazer mais para frente, de maneira formal. Mas já com o que nós acabamos de provar, nós já conseguimos concluir que existem números que não são racionais. Ou seja, o corpo dos racionais é um subcorpo próprio do corpo dos números reais. Por quê? Justamente porque se eles fossem iguais, nós já sabemos que o corpo dos racionais é enumerável. Se Q fosse igual a R, se não houvesse diferença entre eles, o R também seria enumerável. Só que nós acabamos de ver que isso não acontece. Então, necessariamente, existem números reais que não são racionais. Só a não enumerabilidade dos reais já nos dá isso imediatamente. Tá? Então, existem números que não são racionais, que é o que a gente chama de números irracionais. E mais ainda, mesmo sem exibir um exemplo até então de número irracional, a gente já sabe que, com algumas aspas, a maioria dos números reais são irracionais. Em que sentido? O conjunto dos números irracionais precisa ser não enumerável também. E aí, se ele é não enumerável, ele é infinito, em particular, e ele tem uma cardinalidade maior do que a dos racionais. Então, nesse sentido, tem mais números irracionais do que números racionais, porque os racionais formam um conjunto enumerável. Tá? Esse item A é imediato, né? Eu já acabei demonstrando, eu já acabei falando para vocês. A demonstração mesmo é imediata, só porque uma coisa enumerável não pode ser igual a algo não enumerável. E o segundo é muito fácil também, porque a gente tem isso daqui, ó. A gente pode fazer por uma contradição rápida. Se esse conjunto aqui fosse enumerável, a gente já sabe que a união enumerável de enumeráveis é enumerável. Em particular, a união finita de enumeráveis é enumerável. Se esse cara é enumerável, se o conjunto dos irracionais é enumerável, como o Q também é enumerável, a gente já viu isso, então o conjunto dos reais, que é a união desse conjunto enumerável com esse, óbvio, né? Dado um número real, ou ele é racional, ou ele não é racional. Certo? Isso aqui é uma união finita de enumeráveis, né? Uma união de dois enumeráveis. Então isso daqui seria enumerável também, o que é uma contradição. Isso aqui é uma contradição porque nós acabamos de mostrar que o conjunto dos reais é não enumerável. Certo? Então a conclusão irremediável que a gente chega é que o conjunto dos números irracionais, mesmo que a gente não conheça nenhum exemplo, digamos, explícito de um número irracional nesse ponto em que nós estamos na teoria formal, certo? A gente não tem ainda os resultados do cálculo. Nós estamos formalizando os resultados do cálculo e da teoria de números reais. Então a gente está construindo essas coisas. Então, nesse estágio da teoria, nós não temos exemplos de números irracionais ainda. Mesmo sem exemplos, a gente consegue mostrar que esse conjunto, que a gente não conhece nenhum exemplo ainda, nesse ponto da teoria, vou frisar isso milhares de vezes, esse conjunto é não enumerável, né? Opa! Então, o conjunto dos irracionais é não enumerável. Certo? Fantástico. Agora, o próximo teorema é a gente vai mostrar que, na verdade, qualquer intervalo não degenerado da reta é não enumerável. O fato dele ser um intervalo, o fato dele não permitir buracos, essa continuidade que é satisfeita nos conjuntos que são intervalos, obriga a cada intervalo, por menor que ele seja, tá? Talvez ele tenha um tamanhozinho muito pequeno, de 0 até 1 sobre 1000. Cada intervalo desse vai ser não enumerável também, por menorzinho que ele seja. Tá? E aí, como é que a gente vai provar isso? A gente vai provar alguns resultados auxiliares antes. Acho que eu vou começar a fazer como eu faço em algumas vezes. Eu começo a escrever a demonstração do teorema,
E aí, à medida que a gente vai precisando de alguns resultados auxiliares, a gente prova os resultados auxiliares fora da demonstração para deixá-la um pouquinho mais limpa e depois a gente volta para ela. Tá? A primeira coisa que a gente tem é que cada intervalo não degenerado admite um subintervalo aberto dentro dele. Isso é bem simples. Isso é bem simples, porque, olha só, se você tem um intervalo não degenerado, por hipótese, o fato dele ser não degenerado, ele tem pelo menos dois elementos, certo? Então, por hipótese, existem C e D pertencentes a I, tais que o C é diferente do D, certo? Aí, para você não ficar se perguntando qual é maior que o qual, se o C é menor, se o C é maior, você faz o seguinte, ó, tome A como sendo o mínimo entre o C e o D, e o B como sendo o máximo entre eles. Pronto. São conjuntos finitos, né? Então você pode tomar o mínimo e o máximo. R é totalmente ordenado, com a ordem usual. Então, nesse caso, você já vai ter isso daqui. Ó. Necessariamente, o A e o B pertencem ao I. Por quê? Porque o A ou é C ou é D. E ambos estão em I. Então, o A tem que estar em I também. O B é a mesma coisa. Ou ele é C ou ele é D. Então, ele tem que estar em I também. E o A tem que ser menor que B. Certo? A princípio seria um menor ou igual, por causa do mínimo, e aqui é máximo, né? Então o A é o menor, é o menor dos dois, mas esse menor poderia ser estrito, poderia ser igual num certo momento. Só que o fato desses caras serem diferentes não permite que C seja igual a D. Então o mínimo entre o C e o D não pode ser igual aos dois. Ele tem que ser menor do que o outro, que é o máximo. Tá? Então aqui você tem uma desigualdade estrita mesmo. É um exercício simples, você provar que num conjunto totalmente ordenado, se o mínimo entre dois elementos for igual ao máximo entre os dois elementos, é porque eles precisam ser iguais. Os dois elementos precisam ser iguais. Então isso é bem tranquilo. Então o A tem que ser, como eles não são iguais, então o mínimo tem que ser estritamente menor que o máximo. Ou seja, o A tem que ser estritamente menor que o B. Tá? E aí, pela própria definição de intervalo, o intervalo aberto, que vai de A até B, tem que estar contido em I. Certo? Rapidinho você prova isso. É a própria definição de intervalo que nós demos. Então, olha só, de fato, se x pertence a AB, então, por definição de intervalo aberto, isso aqui acontece, ó, o A é menor que x e é menor que B. Agora, esses dois caras aqui pertencem ao I, e como o I é um intervalo, então, se o cara está no meio, se um elemento está entre dois elementos que estão no intervalo, então esse cara no meio tem que estar no intervalo também. Então, esse x pertence ao I, certo? Então, de fato, esse cara aqui, ó, tá dentro do I. Aí, eu quero mostrar que esse I é não enumerável. Agora, então, para eu mostrar que o I é não enumerável, eu só preciso provar que esse cara aqui, ó, é não enumerável, então. Tá? Porque qualquer conjunto que contenha um subconjunto não enumerável tem que ser enumerável também por uma contrapositiva de um resultado que nós provamos lá em teoria dos conjuntos. A gente provou em teoria dos conjuntos, numa aula de teoria de conjuntos, que se um conjunto X é enumerável, qualquer subconjunto dele também vai ser enumerável. Então, se a gente assume que o I é enumerável, esse intervalo AB também teria que ser enumerável. Só que a gente vai mostrar que ele não é enumerável. Então, usando a contrapositiva, como esse daqui não é enumerável, nós vamos provar isso, então esse daqui é não enumerável também. Tá? E aí, para mostrar que a gente vai quebrando em pedaços, né? A gente vai reduzindo até chegar num ponto que a gente vai provar mesmo. Para mostrar que um intervalo aberto desse é enumerável, é não enumerável, desculpa, a gente vai colocar ele em bijeção com um intervalo menos 1, 1. E esse intervalo menos 1, 1, a gente consegue colocar em bijeção com os números reais. E como os reais são não enumeráveis, o intervalo menos 1, 1 é não enumerável e, portanto, o intervalo AB vai ser não enumerável e, portanto, o I vai ser não enumerável. Então, é essa sequência de implicações que a gente vai provar. Então, a gente vai reduzindo a demonstração do teorema original a coisas que vão ser mais fundamentais, até chegar ao ponto de provar mesmo que essa coisa mais fundamental é não enumerável. E aí, a gente só precisa colocar o AB em uma bijeção com menos 1, 1. Tem uma bijeção clássica que faz isso. Ó. Eu vou considerar essa função aqui. Ó. Eu vou colocar o AB em bijeção com o intervalo menos 1, 1, porque depois no lema a gente prova que ele é não enumerável. O menos 1. Então, considere a função que eu vou chamar aqui
de f. Deixa eu chamar de φ, porque eu não sei se eu vou usar o f mais pra frente. Não sei. Não, vamos chamar de f mesmo. Eu acho que eu não vou usar, não. Menos 1, 1 do intervalo que vai até... Do menos 1, 1 que vai no intervalo AB, que faz o seguinte, olha. Aparentemente, nossa, essa função parece que você deu... veio alguém e soprou no seu ouvido como que ela deveria ser formada. Não, pessoal. Não é bem assim. A função é assim, ó, que pega cada x e leva em meio de b menos a x mais a mais b. Nossa, mas de onde veio essa função? Essa função, é claro, né? A gente precisa mostrar que ela está bem definida. Eu vou mostrar que ela está bem definida aqui para vocês. Espera aí. A gente tem que provar que isso daqui acontece, né? Que meio de b menos a x mais a mais b pertence ao intervalo AB para todo x pertencente ao intervalo menos 1, 1. Como é que você prova isso? É bem fácil. Olha só, se um x está aqui, aqui é um parênteses, tá? Não é colchete não, porque aqui, se a gente colocar um símbolo diferente, significa outra coisa. Como é que você mostra isso? Vamos lá. É simples, ó. De fato, é só brincar com as desigualdades. Ó. Se o x está aqui, de menos 1 até 1, isso implica que o menos 1 é menor que x, que é menor que 1. Aí você quer chegar nessa expressão, né? Multiplica por b menos a. O b menos a é maior que zero, certo? Porque o a aqui e o b foram escolhidos de modo que o a é menor que b. Então, ao multiplicar por b menos a, como ele é maior que zero, as desigualdades vão ser mantidas. Então, aqui o menos b menos a é menor que o b menos ax e aqui menor que b menos a. O que você vai fazer agora? Você vai somar isso. Você vai somar a mais b em todas as componentes dessas desigualdades, que vão ser mantidas por conta da monotocidade, certo? Ou da compatibilidade da ordem com a adição. Então, menos b menos a mais b é menor que b menos ax mais a mais b. E isso aqui é menor que b menos a mais b. Certo? Aí só para a gente ganhar um tempinho aqui, ó, b menos a mais b é 2b. E aqui, ó, fica a menos b mais a mais b. Então eu vou ter 2a e aqui o menos b mais b vai embora. Então vai ficar só 2a aqui mesmo. Só fazer a continha rápida aí que você vai ver isso. Aí o que você faz agora? Divide por 2. Aí você vai ter o a e o b nos extremos. Então olha aqui, ó. A vai ser menor que meio de b menos ax mais a mais b. Menor que b, certo? Beleza, então a gente provou que essa função está bem definida. Tá bem tranquilo. Aí, bom, só dando uma dica para vocês de onde que essa função vem, é muito fácil, tá? Observe que isso aqui tem uma lei de formação de uma função do primeiro grau, né? E é justamente a função do primeiro grau que conecta o intervalo menos 1 ao intervalo AB dessa forma. Se você coloca aqui o menos 1, se você coloca o 1 aqui, aí só para ilustrar, coloca o A aqui e o B aqui, ó. Como é que essa expressão aparece? Você está falando, na verdade, dessa função do primeiro grau aqui, ó, que pega o ponto menos 1, A, e o ponto 1B, e você está falando exatamente dessa reta. Aqui sem os extremos, né, porque eu estou pegando os intervalos abertos. Isso aqui, se você colocar os intervalos fechados, também vai continuar sendo uma função bem definida. Mas do jeito que está aqui, são os pontinhos abertos aqui. Mas que eles servem como referência para você descobrir qual é a lei de formação. Quando você... Aí é um probleminha básico, né? Enfim, geometria analítica. Descobrir qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos, no ponto menos 1A e do ponto 1B. Quando você for descobrir a equação da reta, vai aparecer exatamente essa expressão. Então é exatamente essa função que leva o intervalo aberto menos 1, 1 no intervalo aberto AB de maneira objetiva. Pelo menos pelo desenho, que é meio óbvio que isso é uma objeção, né? Mas a gente prova formalmente que isso é, rigorosamente que isso é. Então essa função está bem definida, certo? Tudo que eu tenho que fazer é mostrar que isso aqui é uma objeção. Tá? Então vamos lá, vamos mostrar que f é injetiva. Vai ser bem simples, ó. De fato, se você pega se x e y pertence a menos 1, 1 e o f de x é igual a f de y, você vai usar a lei do cancelamento várias vezes aqui. Então
o meio de b menos a x mais a mais b é igual a mesma coisa no lugar de x, y. Então o que você faz aqui, ó? Não tem o mesmo cara aqui? Então você pode cancelar. Lembra que R é um corpo, logo um domínio, então você pode cancelar os caras. Então você tem b menos ax mais a mais b igual a b menos a y mais a mais b. Aí você pode usar a lei do cancelamento para soma. O a vai embora com a, o b vai embora com b. Você vai ter então b menos ax igual a b menos a y. De novo, esse cara aqui, ó, é maior que zero, em particular é diferente de zero, certo? Então ele pode ser cancelado também. Então você cancela esse cara, você vai então ter exatamente x igual a y. Tudo bem? Então isso fecha a demonstração de que a f é injetiva. Vamos mostrar que f é sobrejetiva. Então você tem que pegar aqui um z qualquer, no intervalo aberto AB, e você quer encontrar, vamos fazer um rascunho aqui, porque você tem que ser malandro. Matemática é malandragem pura. Você tem que encontrar um x no intervalo de menos 1 até 1, tal que o f de x seja z, certo? O que você quer então? Ó, você quer um x, você não encontrou ele ainda, mas você quer um x satisfazendo isso, ó. Meio de b menos ax mais a mais b igual a z. O z é dado. Então, assim, essa igualdade que você quer que seja satisfeita, você pode usar ela para manipular aqui para ver se aparece um candidato natural. Se aparece um candidato. Então, o que vai acontecer? O z é dado. Então, a ideia é tentar isolar o x em termos de z para ver se você encontra esse candidato a x aqui satisfazendo isso. Ora, é simples. Você pega o 2 e multiplica do outro lado. Você vai ter, então, b menos ax. Vamos fazer um pouquinho mais rápido aqui. Ó. O 2 eu vou jogar para o outro lado. Vou jogar aqui o menos a menos b. E vou dividir esse negócio por b menos a. Eu posso fazer isso porque o b menos a é positivo, então é diferente de zero. Então, esse é o candidato. Esse aqui é o candidato. Aí você tem que verificar agora se isso daqui está entre menos 1 e 1. Porque se tiver, ele é o grande candidato a fazer com que isso daqui aconteça. Tá? Então, aí você vem aqui do nada, olha. Na maior hipocrisia do mundo, fala assim, ó, tome x como sendo 2z menos a menos b sobre b menos a. Isso, por enquanto, é um número real. Aí você tem que provar que essa coisa está entre menos 1 e 1. Certo? Aí agora é só você fazer meio que um trabalho inverso do que nós fizemos aqui, ó, para provar que essa função está bem definida. Observe o seguinte. O z está entre... o z está entre o a e o b, né? Aí você quer mostrar que o x está entre o menos 1 e 1. Então, se você multiplicar por 2 em ambos os lados, 2 é positivo, você vai ter 2a menor que 2z menor que 2b. Aí, como eu quero que apareça o menos a menos b, vou somar menos a menos b em todos os lados. Ó. Aliás, em todas as componentes dessas desigualdades. Então, 2a menos b, isso. Aqui eu vou ter 2z menos a menos b. E aqui eu vou ter 2b menos a menos b. Com isso, então, aqui eu vou ter o a menos b. 2a menos a é a. E aí fica esse menos b quietinho. Aqui eu vou continuar com a mesma coisa. Não mexi ainda. E aqui eu vou ter o 2b menos b é b menos a. Agora eu divido por b menos a em todas as componentes dessas desigualdades. B menos a é positivo, então a desigualdade vai ser mantida. Quando eu divido isso daqui por b menos a, ó, a menos b é a mesma coisa que menos b menos a. Assim. Então quando eu dividir por b menos a, vai aparecer o menos 1 aqui. Aqui vai aparecer o x, né? 2e menos a menos b dividido por b menos a. Isso é o x. E aqui vai aparecer o 1. Então, isso mostra que o x que nós escolhemos está no intervalo menos 1 e 1. E aí, se ele está no intervalo menos 1, eu posso aplicar o f de x. Certo? Posso aplicar o f de x. E aí agora vai ficar fácil mostrar que o z é o f de x. Porque olha só. Logo, por definição, de x, o b menos ax, só passei o b menos a multiplicando para o outro lado. É o 2z menos a menos b. Agora eu vou isolar o z para mostrar que ele é o f de x. Isso então está me dizendo que o 2z é b menos ax, jogar esses caras para o outro lado, mais a mais b. Então, jogando 2 dividindo aqui, o z então, que foi tomado arbitrariamente, é meio do b menos ax
mais A mais B. E isso, como o x está no intervalo menos 1, 1, é exatamente o f de x. A função f se aplica ao x e a imagem de f em x é exatamente isso por definição. Então, nós pegamos um z qualquer no intervalo aberto AB, mostramos que existe um x aqui, no intervalo menos 1, que é o domínio da função f, tal que o f de x é z. Isso mostra que f é sobrejetiva. Como nós já sabíamos que f era injetiva, nós já provamos isso, a gente conclui, então, a gente conclui preliminarmente que essa função que a gente construiu entre o menos 1 e o AB é uma abjeção. Então, isso resolveu o problema? Ainda não. Mas ele reduziu o problema a mostrar que esse intervalo aqui é não enumerável. Se a gente mostrar que esse intervalo é não enumerável, a gente mostra que esse intervalo AB é não enumerável. E aí, essa parte específica, a gente vai provar num lema aqui em separado para deixar essa demonstração mais limpinha. Tá? Então vamos deixar em aberto isso daqui. Não terminamos a demonstração. Vamos para cá. Ó. Vamos provar que o intervalo menos 1, 1 é não enumerável. A gente vai provar isso colocando esse intervalo em bijeção com os números reais. A gente vai colocar esse intervalo em bijeção com os números reais. Para isso, a gente vai provar alguns um resultado auxiliar aqui primeiro, que é o seguinte. É a função que vai fazer essa bijeção. A gente vai mostrar primeiro que x dividido por 1 mais módulo de x, observe que isso aqui sempre pode ser feito, porque esse número aqui embaixo é sempre maior que zero, em particular, diferente de zero, é sempre maior ou igual a 1, né? Porque esse é o 1 mais alguém que é maior ou igual a zero. Então a gente consegue mostrar facilmente que isso aqui pertence ao intervalo menos 1, 1 para todo x real. Essa vai ser a cara da função que a gente vai criar, a gente vai construir entre o r e esse intervalo. Tá? É bem fácil provar isso aqui. De fato, ó, se o x é um número real, olha só o que acontece. Eu vou precisar trabalhar com esses camaradas aqui embaixo. Tá? Então, olha só. O menos 1 mais módulo de x, isso é igual a menos 1, menos o módulo de x, certo? Que é estritamente menor do que menos módulo de x. Por quê? Porque o menos 1 é menor que zero. Então, se o menos 1 é menor que zero, se você soma menos módulo de x em ambos os lados, você mantém a desigualdade estrita. Aí nós já sabemos que qualquer número real está entre o menos o seu módulo e o seu módulo. Né? Então, aqui eu tenho a desigualdade normal, não estrita a princípio. E agora, isso daqui, o módulo de x é menor do que 1 mais módulo de x. Certo? Então, no fim das contas, por transitividade, o que a gente conseguiu? Que menos 1 mais módulo de x é estritamente menor do que o módulo de x, certo? Lembra que se tem a desigualdade estrita em um dos passos, então eu tenho a desigualdade estrita. Isso é menor que x. E isso é estritamente menor, o x, que esse cara aqui. Aí agora eu vou dividir por 1 mais módulo de x em todas as componentes dessas desigualdades, porque 1 mais módulo de x é maior que zero, é maior ou igual a 1. Então ele mantém a desigualdade e eu posso dividir por ele, não estou dividindo por zero. Quando eu divido por 1 mais módulo de x em todas essas desigualdades, aqui vai aparecer o menos 1, aqui vai aparecer exatamente a expressão que eu quero que esteja entre menos 1 e 1, e aqui aparece o 1. Tá? Então, de fato, mostramos que o x dividido por 1 mais módulo de x pertence ao intervalo menos 1, 1. Tá? Então, essa afirmação que nós provamos mostra que essa função está bem definida. A função φ que sai dos reais e vai no intervalo menos 1 até 1, que pega um x e leva no x dividido por 1 mais módulo de x, está bem definida. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai partir, a gente quer definir uma função, que sai do menos 1 que vai para r, e aí a gente vai mostrar que uma função é a inversa da outra, ou que as composições são iguais à identidade, porque isso é uma maneira de você mostrar que essas funções são objeções. Para isso a gente vai provar essa afirmação aqui. Ó. A gente vai mostrar que 1 menos o módulo de y é diferente de zero para todo y entre menos 1 e 1. Na verdade é maior que zero, mas a gente só precisa que seja diferente num primeiro momento para que a lei de formação esteja bem definida. Essa aqui é até mais apta. De fato, se você pegar um y qualquer nesse intervalo de menos 1 até 1, nós já vimos, segue, que o menos 1 é menor que y, que é menor que 1,
O que implica, nós já vimos que quando isso acontece é porque o módulo de y é menor que 1. Nós já provamos isso, né? Se menos r é menor que y, que é menor que r, então o módulo de y é menor que r. O r, que no caso é o número 1. Agora, se o módulo de y é menor que 1, então 1 menos o módulo de y, isso é maior que zero. Essa diferença é maior que zero. Tá? Em particular, é diferente de zero, que era o que a gente queria. E aí, por que isso é importante? Porque a função que a gente vai definir agora entre o intervalo menos 1 e 1 e os números reais é uma função que tem essa componente aqui, digamos, no denominador. Então, considere a função, que vai estar bem definida por conta dessa afirmação, que eu vou chamar de função, sei lá, gama, que sai dos reais, sai de menos 1 até 1, agora tem que trocar a orientação, né? O que era domínio vira contradomínio e vice-versa. Pega um y e leva em y dividido por 1 menos o módulo de y. Então, sim, temos duas funções, uma entre r e um intervalo, e outra entre o intervalo e r. Para mostrar que essas funções são objeções, uma é inversa da outra, a gente só precisa mostrar que as compostas são a identidade, certo? As respectivas identidades. A gente vai mostrar que gama composto com φ é a identidade dos números reais, é a identidade do conjunto dos números reais. Então, para fazer isso, o que a gente faz? Você pega um número real qualquer. O nosso objetivo, então, é mostrar que o gama composto com φ em x é exatamente o x. Vamos ver o que isso dá, então. Isso é gama de φ de x é x dividido por 1 mais módulo de x, certo? Esse é o φ de x. Tá aqui, ó. Aí o que a gama faz? Isso aqui é o y, né? Então a gama pega esse número, coloca no numerador. Então vamos lá, x dividido por 1 mais módulo de x. E divide isso por 1 menos esse número. O módulo disso, né? O módulo disso. Então o módulo de x dividido pelo módulo de 1 mais módulo de x. Aí agora a gente vai usar algumas propriedades de módulos que nós já vimos. Aqui em cima eu vou deixar quieto por enquanto. X, 1 mais módulo de x. Aqui eu vou deixar 1 menos. O módulo da divisão é a divisão dos módulos, né? Justamente porque o módulo do produto é o produto dos módulos. E isso daqui vale, eu não sei se eu coloquei para vocês, mas o módulo de x a menos 1 é igual ao módulo de x a menos 1. Certo? Isso é um resultado que a gente tem de módulos em qualquer anel ordenado, em corpo ordenado, né? Desde que o x seja diferente de zero, obviamente. Né? Esse x não é o mesmo desse daqui, não. É só um resultado que eu estou enunciando aqui do lado para vocês. Então, usando que o módulo do produto é o produto dos módulos e que o módulo do inverso é o inverso do módulo, então o módulo do quociente é o quociente dos módulos. Tá? Então, a gente vai usar isso daqui agora. Isso aqui é o módulo de x, então, dividido pelo módulo de 1 mais o módulo de x. Aí, o que vai ficar? Ó? Ficou feio, né, por enquanto, mas deixa quietinho. Ó. X sobre 1 mais módulo de x aqui em cima, deixa quieto. E aqui embaixo, 1 menos módulo de x sobre esse número aqui dentro, ó, é maior que zero. É maior ou igual a 1, inclusive. Então o módulo dele é ele. Isso aqui é 1 mais módulo de x. Aí vamos resolver essa fração aqui embaixo. Isso daqui vai ser o quê? Ó? Aqui em cima vai ser x, 1 mais módulo de x. E aqui embaixo, colocando aqui o denominador em comum, 1 mais módulo de x. Esse 1 aqui ó, fica então 1 mais módulo de x, fazendo a subtração das frações, menos o módulo de x. Aí olha só o que vai acontecer. Esse mais módulo de x vai embora com menos módulo de x. Propriedade básica de frações. Ó. Esse camarada vai embora com esse. E o que vai sobrar então é o x dividido por 1, que é o nosso maravilhoso x. Que é exatamente então, né, chegamos então na função identidade de r aplicada em x. Que era exatamente o que a gente queria provar. Então a gente pegou um x qualquer, mostramos que gama bola φ de x é igual à identidade de r em x. Né? Como essas duas funções têm o mesmo domínio, quanto domínio, mesma lei de formação, elas são iguais. Agora a gente vai mostrar que a outra composta também é a identidade. Né? A gente fez gama bola φ, agora é a vez de φ bola gama. Deixa eu botar uma corzinha diferente aqui. Φ bola gama é igual à identidade do intervalo menos 1. Então, a gente tem que pegar um y qualquer, nesse intervalo aberto. Vamos lá, então, continha, né? As contas são simples. Φ bola gama de y, por definição, isso é φ de
y dividido por 1 menos módulo de y, não é? Isso, só para relembrar aqui. Y dividido por 1 sobre o módulo de y. Aí, isso daqui, o φ pega o x, né, que é essa coisa aqui dentro, e divide isso tudo por 1 mais o módulo dessa coisa toda aqui. Y, 1 menos módulo de y. Aí, continhas parecidas, ó. Aqui eu vou deixar quietinho aqui em cima por enquanto. Y dividido por 1 menos o módulo de y, dividido por 1 mais o módulo do quociente é o quociente dos módulos. Então, aqui eu tenho o módulo de y dividido pelo módulo dessa coisa. Só que essa coisa que está aqui dentro é maior que zero, tá? A gente acabou vendo, a gente viu isso aqui numa afirmação anterior. Não foi assim que eu enunciei, mas poderia ter sido assim, né? A gente pode enunciar isso assim, ó, como maior que zero, porque foi o que a gente provou. A gente provou aqui, ó. Se é maior que zero. Aí pode até encerrar aqui, porque o ser maior que zero já é o suficiente para a gente definir a função, né? É só para a gente poder ter a consciência tranquila que nós fizemos isso aqui mesmo. A gente provou que para todo y de menos 1 até 1, 1 menos o módulo de y é maior que zero. Por que isso é importante? Porque aí eu posso tirar o módulo aqui sem medo de ser feliz. Então isso daqui vai ser y sobre 1 menos o módulo de y dividido por 1 mais módulo de y aqui em cima. E aqui embaixo eu posso tirar o módulo e deixar só 1 menos o módulo de y. Contas parecidas que a gente vai fazer agora. Isso daqui, ó, vamos repetir aqui em cima. Y, 1 menos módulo de y. Aqui embaixo, somando essas frações, a gente coloca o mesmo denominador aqui. Aqui embaixo a gente vai ter 1 menos módulo de y. Né? Esse 1 aqui é exatamente isso dividido por isso. Mais o módulo de y que já estava aqui. Então, igualzinho antes, né? Esse cara foi embora com esse, aí ficou só 1 aqui. Ó. Aí esse mesmo denominador vai embora com esse. O que sobra então é esse y dividido por 1. Que é exatamente o y, que é a identidade do intervalo menos 1, 1, aplicado no y. Então está provado também que a outra composição da identidade. Então acabou. Então, isso mostra que φ, por exemplo, que sai de menos 1, não, de R, né? O φ sai de R. O φ que sai de R e vai de menos 1 até 1 é uma abjeção, né? Que pega x e leva em x sobre 1 mais módulo de x. Isso é uma abjeção. Com inversa, exatamente a gama, né? Então, em particular, como R é não enumerável, então esse intervalo aberto precisa ser não enumerável também, porque nós já provamos isso em teoria de conjuntos, né? Se você tem uma abjeção entre dois conjuntos, um deles ser enumerável é equivalente ao outro ser enumerável. Então, é equivalente a dizer que um não ser enumerável é equivalente ao outro não ser enumerável também. Então, o intervalo menos 1 até 1 é não enumerável, né? E mais, além de ser não enumerável, tem a mesma cardinalidade dos reais, né? Mesmo tamanho. E aí qualquer intervalo vai ter o mesmo tamanho, porque a gente acabou de ver no meio da demonstração do teorema que a gente não terminou, que cada intervalo AB aberto está em objeção com esse intervalo menos 1, né? Então, fechamos a demonstração de que o menos 1 é não enumerável. Então a gente volta para o teorema. Ó, continuando agora, então, como o menos 1 é não enumerável, então o AB é não enumerável também. Observe também, é um corolário das demonstrações que nós escrevemos, que a gente tem uma abjeção explícita, né, entre cada intervalo aberto e o conjunto dos números reais. É só você compor essa f, ou a inversa dessa f aqui, com a função que nós construímos anteriormente, que você vai ter uma abjeção entre o AB, explícita entre o intervalo AB e o conjunto dos números reais. Tá? Vou deixar como exercício para vocês escreverem a lei de formação dessa composição. É bem legal. Então, esse intervalo AB é não enumerável, e aí, como o AB, o intervalo AB está contido em I, então a gente chega naquilo que a gente queria. O nosso intervalo I, que é um intervalo não degenerado qualquer, é não enumerável. É enumerável. Isso encerra a demonstração. Certo? Então, todo intervalo não degenerado de R possui... Aliás, todo intervalo não degenerado de R... Eu já estou me adiantando ao próximo teorema. Todo intervalo não degenerado de R é não enumerável.
Como consequência desse resultado, pessoal, a gente vai mostrar algo que é fenomenal dentro dos números reais, que é qualquer intervalo real não degenerado necessariamente contém números racionais e números irracionais. Não tem jeito. Tá? Então, isso se enuncia de maneira formal dessa maneira, né? Se você pega um intervalo i qualquer, a interseção de i com os racionais é não vazio, e a interseção de i com os irracionais também é não vazio. Para a gente demonstrar, bom, tem uma parte desse teorema que é mais rápida, que é essa daqui, ó, que é essa interseção que você não vazia. A interseção, mostrar agora que qualquer intervalo não degenerado tem irracionais é fácil. A outra que a gente precisa de um resultado auxiliar que a gente vai provar antes. Mas para começar a demonstração aqui, ó, se isso a gente faz por absurdo. Se por um acaso isso daqui acontece, ó, se a gente supõe por um absurdo que a interseção desse intervalo i com os irracionais é vazia, a gente está dizendo então que nesse intervalo só tem números racionais. Se a interseção de i com os irracionais é vazia, é porque não tem nenhum número irracional em i. Ou seja, usando resultados básicos de teoria de conjuntos, dizer que essa interseção é vazia é dizer que o i está contido no conjunto dos racionais, então, já que não tem nenhum irracional. Agora, isso aqui implicaria nisso. Ó. Eu sei que os racionais é enumerável. Agora, se os racionais é enumerável e o i está contido em Q, a gente concluiria que o i é enumerável. E isso é um absurdo, porque isso contradiz o teorema que nós provamos anteriormente, que qualquer intervalo não degenerado é não enumerável. Então isso aqui é absurdo. É absurdo pelo teorema anterior. Pelo teorema que a gente acabou de provar. Certo? Então, de fato, isso aqui não acontece. Ó. Essa interseção não é vazia. Então, ela é não vazia. Para o outro caso, para a gente mostrar isso daqui, para a gente mostrar que qualquer intervalo não degenerado contém números racionais, a gente vai ter que se aproveitar de um fato em que a reta real pode ser quebrada em pedaços, em subintervalos nesse formato, onde o m é um número inteiro. O que eu estou dizendo com essa união aqui? Ó? Deixa eu dar uma ilustração para vocês. O que quer dizer? O que significa dizer que o R é a união dos intervalos com n fixado? Fixa um n natural. Fixou. 2, sei lá, 4. Então, por exemplo, para o 4 é verdade que se você pegar intervalos da forma m sobre 4, m mais 1 sobre 4, e você olhar para o intervalo fechado que começa nisso e fica aberto nesse m mais 1 sobre 4, e unir todos os intervalos dessa forma com m inteiro, isso cobre a reta. Com n igual a 4, ficaria como? Sei lá, se você arbitra esse tamanho aqui, ó, para 1, o n igual a 4, a gente vai olhar então para intervalos que tem tamanho 1 sobre 4. Então, olha aqui, ó. Você tem esse tamanho aqui de intervalo, que é 1 sobre 4. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Aqui, ó. 1 sobre 4, 1 sobre 4, 1 sobre 4. Esse tamanho aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um intervalo que vai de 0 até 1 sobre 4. Então, é esse intervalo fechado no m igual a 0. 0 sobre 4 é 0. E aqui o 0 mais 1 sobre 4 é 1 sobre 4. Aí qual é o próximo intervalo? Ó? Aqui então é o 0 sobre 4, 1 sobre 4. Aí você pode abrir, mas no próximo você já vai fechar. Ó. Aí depois aqui vai ser o 1 sobre 4 aberto no 2 sobre 4, que é vulgarmente conhecido como meio, certo? É esse pedaço aqui. Aí o próximo é o quê? É o 3 sobre 4. Não, o próximo começa no que terminou ali, né? 2 sobre 4 até 3 sobre 4. Depois, o próximo aqui é o 3 sobre 4 até o 4 sobre 4, que é o 1. E você vai fazendo esses pedaços, certo? Então, esse daqui, por exemplo, esse intervalinho aqui, ó, é com m igual a 0. Esse aqui com m igual a 1. Esse aqui com m igual a 2. Esse aqui com m igual a 3. E por aí vai. Então, você vai quebrando esses pedaços, certo? E assim, é meio óbvio, pelo menos óbvio no sentido geométrico, que quando você unir todos esses intervalinhos, ó,
une com esse, une com esse, une esse pedaço, aí vai unindo todo mundo. Observe que como cada subintervalo não tem buracos e você está cobrindo cada pedacinho, no fim das contas você vai cobrir todo mundo. E aqui para trás você faz a mesma coisa. Aqui eu fiz só para m maior ou igual a zero, né? Pega com m menor que zero, menos 1 sobre 4, menos 2 sobre 4, menos 3 sobre 4 e por aí vai. Aí você vai unindo aqui, ó. Esse pedacinho é com m igual a menos 1, aqui. Esse outro pedacinho com m igual a menos 2, com m igual a menos 3 e por aí vai. Então, assim, é muito natural, pelo menos a nossa intuição grita pra gente que quando eu unir todos esses intervalos dessa forma, isso vai dar conta da reta toda. E isso que eu fiz pro 4, o 4 não tem nada de especial. Se eu, sei lá, se eu dividir esse intervalo de 0 até 1 em 8 pedaços, você vai ter o quê, ó? Esses intervalinhos aqui. E aí você tem a mesma cobertura, olha. Esse aqui é para o m igual a 0, esse pedacinho para o m igual a 1, para o m igual a 2, para o m igual a 3, para o m igual a 4, por aí vai, m igual a 5. O verde aqui é para o n igual a 8. Tá? Então, não tem nada de especial com 4, com 8. Então, você pode fixar um número natural qualquer. Por exemplo, se o n for igual a 1, aí os intervalos vão ser 0 até 1, 1 até 2, 2 até 3, por aí vai. Aí aqui para trás vai ser menos 1 até 0, menos 2 até menos 1, menos 3 a menos 2. Quando você une todo mundo, dá a reta. Pelo menos geometricamente falando, isso é muito claro que isso acontece. Tá? Então, não é um resultado, essa proposição não é um resultado surpreendente. Por mais que, nossa, R é a união dos intervalos fechados em M sobre N até M mais 1 sobre N aberto, com M variando em Z. Não, parece a coisa mais difícil do mundo. Não é. Não é. É que essa daqui, digamos, é a escrita formal disso que grita aos nossos olhos que é verdadeiro. Tá? Agora, a gente tem que provar que esse resultado é verdade. Com as ferramentas que nós temos, com as definições formais que nós temos. Então, é isso que a gente vai fazer. Depois de provado isso, a gente volta na demonstração do teorema anterior, que isso aqui vai ajudar bastante a gente. Então vamos lá. A gente tem uma igualdade de conjuntos, né? Essa inclusão aqui é óbvia, porque cada subintervalo desse é um subconjunto. Aliás, cada intervalo desse daqui, fechado aqui e aberto aqui, está contido em R. Então a união continua dentro de R. Essa união toda aqui é um subconjunto de R, então essa inclusão do conjunto da direita para o da esquerda não tem problema nenhum, tranquilo. O que a gente tem que provar, na verdade, é que qualquer número real está aqui dentro. Está aqui dentro dessa união. Então a gente vai pegar um x qualquer e o nosso objetivo é mostrar que o x está em algum desses caras aqui. Então vamos usar a malandragem aqui, gente. Vamos usar a malandragem, a gente tem que ser malandro. O que eu quero provar? Vamos colocar aqui do lado. Eu quero mostrar que existe um certo m0, só para diferenciar da variável m inteira, onde isso daqui acontece, né? Onde, por exemplo, o x está aqui, ó. Está no m0 sobre n e aberto no m0 mais 1 sobre n. É isso que eu quero provar. Agora vamos traduzindo isso em termos mais simples, talvez, para ver o que isso significa. Bom, isso significa dizer que o m0 sobre n é menor ou igual a x, que é estritamente menor a m0 mais 1 sobre n. E o que é equivalente a dizer, para ficar um pouco mais simples, para se livrar das frações, o n é um número natural. Se eu multiplico n em todos os componentes aqui, eu tenho a compatibilidade. Então, isso é equivalente a dizer que o m0 é menor ou igual a n vezes x, e o nx é menor que m0 mais 1. Então, no fundo, ao invés de olhar para o x, a gente vai olhar para o n vezes x. No fundo, o que eu quero encontrar, o que eu quero mostrar, é que existe um número inteiro m0, de modo que o nx é maior ou igual a ele, mas que para o próximo, o nx não é mais maior que o m0 mais 1. Ele tem que ser menor. Então isso dá a ideia de um certo máximo. De um determinado conjunto. Qual é, por exemplo, o maior elemento inteiro que é menor ou igual a n vezes x? Existe esse maior elemento? Vai existir porque os inteiros satisfazem o princípio da boa ordenação. Então, basicamente, o que eu quero é encontrar o maior número inteiro m0 que seja menor ou igual a n vezes x. Por que o maior? Porque o próximo, para o m0 mais 1, já era. O m0 mais 1 já não é menor ou igual a nx. É maior. Então, eu tenho que considerar esse conjunto aqui, ó. Olhando para isso que eu quero provar, tá me gritando eu olhar para esse conjunto aqui, ó. Considere o conjunto
que eu vou chamar aqui de Zx, porque está em termos esse x, formado pelos números inteiros, vou chamar de M mesmo, que M inteiro, para o qual, né, o M é menor ou igual ao N vezes X. Certo? Eu quero olhar para o máximo desse conjunto. Porque o máximo desse conjunto vai me dar necessariamente um certo elemento satisfazendo isso que eu quero. Isso que eu preciso que ele seja satisfeito. Tá? Primeira coisa, esse conjunto aqui, a gente tem que mostrar que ele é não vazio, porque ele já é limitado superiormente. Se ele é não vazio, o fato dele ser limitado superiormente e ele ser um subconjunto dos inteiros, que é um domínio bem ordenado, vai me dar um maior elemento dele. Então, a gente tem que verificar primeiro que ele é não vazio. Existe um número inteiro satisfazendo isso. Mas isso sai direto do fato dos números inteiros não ser limitado inferiormente. É um exercício que eu já deixei para vocês, tá? Então façam. Então, como o Z não é limitado inferiormente, o que acontece? Existe necessariamente um R, número inteiro, tal que o R é menor que o N vezes X. Por quê? Porque o N vezes X não é cota inferior. É basicamente isso. Tá? O Z não ser limitado inferiormente quer dizer que ninguém é cota inferior dele. Em particular, esse N vezes X que está fixado. O N está fixado no enunciado e o X está fixado aqui. Foi tomado arbitrariamente e a gente quer mostrar que ele está em um desses intervalos. Certo? Então existe um R satisfazendo isso, necessariamente, e aí isso implica que o R está em Cx. Né? Se é menor ou igual. Então esse conjunto é não vazio. Como ele é um subconjunto dos inteiros, é claro que ele é limitado superiormente, né? O N vezes X é uma cota superior desse conjunto Zx. Então, claramente, o conjunto Zx é limitado superiormente. E como Zx é não vazio e o Zx está contido nos inteiros, e mais, né? E Z é bem ordenado, podemos tomar M0 como sendo o máximo de Zx. Certo? Então, como M0 é o máximo de Zx, o que vai acontecer? O M0 pertence ao Zx, mas o M0 mais 1 não pertence ao Zx mais. Então, do fato do M0 pertencer ao Zx, a gente tem, por definição, que o M0 é menor ou igual ao Nx. E o do fato do M0 mais 1 não pertencer ao Zx, o M0 mais 1 é um número inteiro. Mas se ele não pertence ao Zx é porque ele não cumpre essa condição. Certo? O M0 mais 1 não cumpre essa condição. Então isso quer dizer que o M0 mais 1 não é menor ou igual ao Nx. É o contrário, então. Então é maior que o Nx. Então o que a gente tem é isso. A gente conseguiu concluir que o M0 é menor ou igual a Nx. E o Nx, por sua vez, é estritamente menor que o M0 mais 1. Aqui, isso, tá certo. Aí agora eu posso dividir por N em todos os lados, N é um número natural, as desigualdades vão ser mantidas. A gente conclui então que o M0 dividido por N é menor ou igual a X, cortou com N aqui, e aqui vai ficar M0 mais 1 sobre N. Isso aqui nos diz então que o X está no intervalo fechado M0 sobre N, M0 mais 1 sobre N aberto, e portanto o X está nessa união aqui, ó. Já que o M0 é um representante, né? Se serve para um inteiro, então está nessa união de todos esses intervalos nesse formato. Certo? Então isso encerra a demonstração. Né? Fechamos a demonstração dessa proposição e agora a gente volta para o teorema, porque isso para nós agora vai ser fundamental para a gente mostrar que em qualquer intervalo não degenerado a gente consegue construir um número racional ali dentro. Bom, nós já provamos que qualquer intervalo não degenerado tem um subintervalo da forma AB, né? Então, nós já vimos que vão existir então A e B pertencente a I, com A menor que B, e o intervalo AB contido em I. O nosso objetivo então é encontrar um número racional dentro desse intervalo AB. E se ele estiver aqui dentro, ele vai estar dentro do conjunto original. Tá? Agora, a gente vai precisar de pegar um comprimento de intervalo esperto aqui. E para isso, a gente vai precisar de um número natural esperto. Como o n ele não é limitado superiormente, nós já vimos isso, então a gente pode escolher um certo número natural bacana aqui, n, que eu vou chamar de n, tal que o n ultrapassa
esse número aqui, ó, tá? Que o n é maior que 1 sobre b menos a. Tá? E aí, basicamente, o que nós estamos dizendo, já que o b menos a é maior que zero, porque o a é menor que b, é que, então, eu posso supor que o... Não, a gente pode concluir, na verdade, que 1 sobre n é menor que b menos a. Basicamente, a gente está dizendo que esse 1 sobre n é menor do que o comprimento desse intervalo. Isso vai ser importante para a gente aqui. E aí, agora, pela proposição anterior, esse a aqui, ó, não é um número real? Então, como a é um número real, então, pela proposição anterior, vai existir um m inteiro em relação a esse n aqui também, tá? Então, em relação a esse n, pela proposição anterior, o fato do a ser um número real, existe um m inteiro, a gente quer construir um número racional, né? Então a gente precisa de números inteiros aqui na jogada. Então existe um número inteiro m, tal que o a tá nessa união aqui, ó. Desculpa, tá nesse intervalo. Na união ele já tá, mas ele tá num intervalo desse tipo aqui, ó. M sobre n, m mais 1 sobre n aberto aqui. Ou seja, a gente consegue um inteiro de modo que o m sobre n é menor ou igual a n, que é menor que m mais 1 sobre n. Certo? Num primeiro momento eu quero que essa desigualdade seja estrita. Mas se ela for igual, o meu problema está resolvido. Porque olha só, se a gente supõe, no primeiro caso, né, eu quero encontrar alguém que está na interseção de i com q. Se por acaso o a for igual a m sobre n, então o a é racional, certo? Porque ele é a fração de um inteiro por um natural, ou seja, é a fração de dois inteiros. E eu já consegui esse a no intervalo i. Então, como a pertence a i, então eu vou ter alguém na interseção. Então, a vai ser alguém que está em i e nos racionais. Ou seja, eu vou concluir, para esse subcaso, que essa interseção é não vazia, que é o que eu quero. Então, esse caso, ok. Então, a gente pode supor que eu tenho a diferença aqui. Vamos supor que o a seja diferente do m sobre n. Então, basicamente, o que nós temos aqui é essas desigualdades estritas agora. M sobre n menor que a, menor que m mais 1 sobre a. M mais 1 sobre n. Então, o elemento, o número racional que vai pertencer aos racionais e ao intervalo aqui vai ser esse m mais 1 sobre n, tá? Então, eu vou chamar esse cara de y, é esse camarada que eu estou procurando. Tome y como sendo m mais 1 sobre n. Que é um número racional, obviamente, né? Porque eu tenho um número inteiro dividido por um número inteiro. Então, isso, por definição, é um número racional. Eu quero mostrar que esse y pertence a i. Na verdade, eu vou mostrar que ele está no intervalo aberto, AB, que está contido em i. Tá? Então, eu já tenho, por exemplo, que o y é maior que a, certo? Assim, o a é menor que y. Essa é uma informação que eu já tenho. Aqui, ó. Tá aqui, só circular. É a mesma coisa com essa nova notação que eu dei. O que eu quero provar agora é que o y é menor que b. Mas vai ser bem fácil, justamente porque o 1 sobre n ele é menor que o b menos a, e o m sobre n é menor que o a. Aqui. Então, por uma compatibilidade, vai ficar bem fácil. Além disso, olha que coisa linda. Além disso, o que é o y? O y é m sobre n mais 1 sobre n, certo? Eu quero mostrar que ele é menor que b. Olha, o m sobre n é menor que a. Então, essa parte aqui é menor que a. E o 1 sobre n, olha só, esse n a gente escolheu de maneira muito esperta, né? É de modo que 1 sobre n é menor que b menos a. Então, usando a compatibilidade da soma, com a desigualdade estrita, esse é menor que a e esse é menor que b menos a. Então, esse mais esse é menor do que a soma dos outros dois do lado direito. Só relembrando, porque esse é menor que esse e esse é menor que esse. Então, a gente foi um dos resultados que eu enunciei lá na primeira aula de várias propriedades que a gente tem, né? E desse outro lado aqui, o que aparece é o b, tá? A somado com b menos a é igual a b. Então, esse y aqui, que é essa coisa, é menor do que o b. Então, a conclusão que a gente chega é que o a é menor que y, que é menor que b, o que nos diz que o y está no intervalo AB, mas lembra que esse intervalo AB foi construído aqui dentro do intervalo I original. Então isso nos diz que o Y pertence ao I. Agora eu sei que o Y já está nos racionais, então assim, o Y pertence ao I, interseção em si ficou feio, né? I interseção com os racionais, o que me diz que o I
interseção com os racionais é diferente de vazio. Isso encerra então a demonstração, porque em todos os casos nós vimos que esse intervalo I admite um número racional. Então, o fato do intervalo, de qualquer intervalo não degenerado ser não enumerável, implica necessariamente que nesse intervalo estão presentes ali dentro números racionais e números irracionais, não tem para onde correr. Tá? Então esse é um dos fatos marcantes e importantes dos intervalos não degenerados da reta. Então espero que vocês tenham gostado, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.